Olá, meus queridos irmãos, estamos aqui muito felizes por ter condições e oportunidade de estudar com vocês a mensagem de Jesus, especialmente nessa noite, respondendo e tirando a dúvida de um amigo, de um ouvinte, de um telespectador que me interpelou a respeito de uma pergunta que eu achei muito interessante, porque ele diz assim, me perguntou assim: professor, a pessoa tinha um certo conhecimento, que ele disse assim, eu tenho uma dúvida sobre a questão do obsediado de Gadareno, porque cada evangelista, Mateus, Marcos e Lucas, e João não fala dele, mas Mateus, Marcos e Lucas, cada um conta uma história semelhante, porém com grandes diferenças. Um fala Gadareno, outro fala Gerazeno, e eu tenho dúvida se é Gadareno ou se é Gerazeno. Eu gostaria que o senhor me respondesse. Eu, resumidamente, passei para ele as minhas observações, mas eu tive a felicidade de fazer 2 viagens à Jordânia, que é a antiga Decápolis, fica mais ou menos naquela região, não só a antiga Decápolis, mas ao que era a antiga Decápolis, onde ficava Gadara, e Gerasa, por isso que tem Gadareno e Gerazeno. E eu fiz, durante 2 viagens, pesquisa em 3 locais diferentes, até eu ter hoje condições de fazer 1 ou 2 programas, eu não sei, com vocês, a respeito desse assunto. Primeiro, a gente sabe que o primeiro evangelista foi Marcos. Depois foi Mateus e Lucas, este entre os sinóticos. Marcos não viveu com Jesus, Lucas não viveu com Jesus. Marcos pode ter conhecido de passagem ou de trocar ideias assim rapidamente, porque ele era filho de Maria Marcos, que disse que era parente de Jesus, e é o único daqueles que aparece no Evangelho em Jerusalém, já na hora da prisão de Jesus. Mas Marcos, eu fui observar, Marcos não fala Gerazeno, ele fala Gadareno também. É porque as traduções mais antigas têm Gadareno, as mais modernas têm Gerazeno, o que acabou destoando aquilo que é o verdadeiro texto, que é em Marcos. Mas eu vou começar por Mateus, porque a narrativa de Mateus é muito semelhante, mas como ele se prende já nas traduções modernas a Gadara, por isso que eu vou começar por Mateus, justificando a você que eu deveria começar por Marcos, que é o primeiro evangelista. Mas aí diz assim, está lá em Marcos 8, em Mateus, 8, 28 a 34. Diz assim: ao chegar do outro lado, ao país dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 endemoniados. Mateus fala 2, Marcos e Lucas só fala 1. É um detalhe. Saindo dos túmulos, eram tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que puseram-se a gritar: que queres de nós, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles, havia uma manada de porcos que pastavam. Os demônios lhe imploravam, dizendo: se nos expulsa-nos, manda-nos para a manada de porcos. Jesus lhes disse: ide. Eles, saindo, foram para os porcos, e logo toda a manada se precipitou no mar, do alto de um precipício, e pereceu nas águas. Os que os apacentavam fugiram e, dirigindo-se à cidade, contaram tudo o que acontecera, inclusive o caso dos endemoniados. Diante disso, a cidade inteira saiu ao encontro de Jesus, e ao vê-lo rogaram que se retirasse do seu território. Porque Gadara, ainda hoje, geograficamente, fica ao leste do Jordão. O rio Jordão separa Israel da Jordânia a partir da parte sul do Mar da Galileia. Só que a partir dali, no sentido sul, é que começa a Jordânia hoje. O tempo de Jesus tinha outras estruturas mais a norte. Então, eu estou colocando isso porque geograficamente é interessante. Mas eu vou ler para vocês
o que fala Marcos, por uma questão muito simples. Marcos acrescenta a quantidade de porcos, que é importante para que a gente saiba exatamente separar ou melhorar a questão. Em Marcos, o capítulo narrado desse episódio, o capítulo 5. Ele diz assim: chegaram do outro lado do mar, região dos Gerazenos. Eu já falei para vocês que isso aqui é uma tradução posterior, que inclusive a Bíblia de Jerusalém diz a aldeia de Gerasa, a atual Gerash, está situada a mais de 50 quilômetros de Tiberíades. Então, o endemoniado de Gerazeno, que Marcos chama Gerazeno, mas é Gadareno também, eu fui olhar, os manuscritos mais antigos falam também Gadareno, o que é justo. Mostra que Marcos estava bem informado, tanto quanto Mateus. Lucas se perdeu nessa geografia aí, infelizmente. Aí diz assim: muitas vezes já o haviam prendido com grilhões e algema, mas ele arrebatava os grilhões, estraçalhava as correntes e ninguém conseguia subjugá-lo. E sem descanso, noite e dia perambulava pelas tumbas e pelas montanhas, dando os gritos e ferindo com pedra. Você vê que Marcos tem uma descrição mais precisa sobre a situação desses homens. Ao ver Jesus de longe, e prostrou-se, correu diante dele, clamando em voz alta: que queres de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Olha, aqui é uma coisa interessante, Jesus não tinha dito nada. Ele vinha ao longe. Como é que ele pediu que ele não atormentasse? Eles reconheceram que Jesus era um espírito elevado e a luz de Jesus os perturbou. De tal forma que E Jesus, quando pergunta o nome dele, o efeito, Jesus lhe disse: sai deste homem, espírito impuro. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião é meu nome, porque eram muitos. Porque somos muitos. E rogava-lhe que não os mandasse para fora daquela região. Marcos já disse que ele pediu. Aqui o Mateus disse que ele pediu. Aqui ele já disse que ele não queria sair dali. Havia ali uma manada de porcos e rogava então os espíritos impuros, dizendo: manda-nos para os porcos que entremos nele. Ele o permitiu, os espíritos saíram e entraram nos porcos, e a manada, aqui é que eu queria dizer para vocês, cerca de 2.000 porcos. Se arrojou no precipício, abaixo, e se afogavam no mar. Ora, eu visitei tanto Gerasa como Gadara. Só que aqui eu queria trazer umas particularidades, porque eu vou precisar trazer para vocês melhorar, para vocês melhorarem o entendimento de vocês. Até a geografia vai ser importante. De Gerasa para o Mar da Galileia são 50 quilômetros. E entre Gerasa e o Mar da Galileia, e entre a Jordânia hoje, ou Gadara, até o mar, tem um rio, o rio Yarmuk. Quer dizer, esses porcos realizaram uma maratona de 50 quilômetros de corrida, 2.000 porcos. Geograficamente, isso é impossível. Então, essa questão me chamou muita atenção. Mas aí, você subindo mais para norte, você chega em Gadara. Muito bem. Gadara é uma região. Só que é uma região que tem uma cidade. Tá certo? E essa cidade, ela é uma cidade antiga, só tem ruínas hoje. Dela você fica avistando o Mar da Galileia, as fronteiras da Síria, as montanhas de Golã, fronteira da Jordânia com a Síria, que essa fronteira é separada ou unida pelo rio Yarmuk, que nasce ali sopé das montanhas do Golã, na Síria, e vai desembocar no rio Jordão, ao sul do Mar da Galileia. Ele não despeja no mar, o que significa que os porcos, tanto de Gerasa como de Gadara, tinham que, nessa corrida, passar nesse rio. E se os porcos viessem correndo, chegassem no rio, eles não iam mais se lançar no mar, porque eles já tinham encontrado a água do rio. Então, geograficamente, temos grandes dificuldades aí. Vocês vejam que eu estou colocando para vocês dificuldades geográficas.
E aí, por que isso? É muito importante que a gente conheça essas questões para que a gente possa entender melhor os fatos, os acontecimentos, a geografia, o tempo em que as coisas aconteceram e o que realmente foi feito e o que realmente aconteceu, porque há pessoas que dizem assim, não, o judeu não cria porcos, como é que tinha esses porcos ali? Logicamente que Jesus estava do outro lado e no território de Gadara, que pertencia aos gregos, na época, Decápolis, daí Deca, 10, polis, aldeia ou cidade, 10 cidades que ficavam ali do lado leste ou oriental do Jordão, que era onde ficavam esses territórios, essas cidades, que originaram esse desentendimento por questões da geografia e da falta de entendimento. Eu passei 2 anos pesquisando isso, fiz 2 viagens e digo para vocês, eu tenho a resposta, graças a Deus, senão eu não estaria trazendo o problema para vocês, mas pesquisei bastante, pesquisei Joana de Ângeles, Premissas do Reino, desculpe, não é Joana de Ângeles, Premissas do Reino, com Nivaldo Franco, Emmanuel, pesquisei Carlos Torres Pastorino, que foi me deu muita luz no processo, e depois dentro do próprio Israel a questão geográfica, histórica das descobertas que foram feitas em torno do Mar da Galileia. Não saia daí porque a gente ainda não descobriu aonde esses porcos foram parar, de onde eles saíram. Por enquanto nós conhecemos 2 regiões. Gadara, a cidade fica a 10 quilômetros do Mar da Galileia. Gerasa fica 50 quilômetros. Como 2.000 porcos percorreram essas 2 distâncias, mesmo Gadara, que é mais próximo, passando o rio Yarmuk para chegar no Mar da Galileia. Tem resposta? Vai ter sim, mas não agora. Não saia daí, nos aguarde que daqui a 1 minuto nós estaremos de volta.